Olá, eu sou Rodrigo Munari e esse é o Fabincast, a série Entre Leis e Mentes. O assunto hoje vai ser muito legal. E eu tenho dois convidados especialíssimos, a Janaína Pio e o Cristiano Reschke. O tema, uma coisa chamada gaslighting. Já ouviu falar? Tá curioso, tá curiosa? Não sai daí, espera a vinheta, vai e vem e o papo já começa. Janaína Pio de Almeida, Cristiano Reschke, convidados dessa conversa que promete muito. Preciso, antes de qualquer coisa, que vocês falem um pouquinho de vocês, para que quem está nos assistindo entenda a importância desse assunto, que já vai vir a seguir, e por que vocês são os convidados de honra para a gente poder falar disso. Então, eu sou Janaína, sou psicóloga clínica, especialista em psicanálise, em psicologia social e comunitária, mestre em Direito, com ênfase em Direitos Humanos, né? Tenho uma caminhada aí também pela psicologia e o sistema prisional, com egressos do sistema prisional. Atendi muitos homens, né? Acho que isso também fala um pouco desse lugar que eu falo e como eu vou também construindo, assim, um campo clínico, um campo de pesquisa, né? Na clínica eu atuo, então, há 7 anos no consultório privado, né? Atendo muitas mulheres. Isso também é importante, né, para a gente entender um pouco do que a gente está falando hoje aqui, né? Estou coordenadora do curso de psicologia da Fabim e professora também. Então, acho que é isso. Já chegou assim, arrasando, né? Com essa mini bio. Não, já estou chegando aqui para vocês entenderem que o papo vai ser sério e fundamental. Cristiano Reschke. Isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Sempre. Eu sou Cristiano Reschke, 45 anos, delegado de polícia há 15 anos e já atuei em diversas áreas, né, da atividade policial. Estou no serviço público há 26 anos e talvez nesse momento da carreira eu tenha o conhecimento, né, para poder conversar um pouco com mais tranquilidade a respeito dessas nuances da nossa atividade, especialmente quando a gente fala de violência que envolve a mulher como vítima, principalmente, violência doméstica. Eu atuo como delegado regional em Canoas, atualmente, e nesse contexto da delegacia regional nós temos 2 delegacias especializados no atendimento à mulher vítima de violência. Percebemos diariamente episódios nesse sentido. E também sou professor da Fabim, professor em cursos da WB e também atuo dando aulas na Academia de Polícia. Muito bem. Já vi que o negócio está consistente, porque eu preciso saber de vocês. O que é essa coisa aí? Gaslighting. Como é que a gente pode posicionar quem está nos assistindo sobre o que é isso? Gaslighting, o que é? Quem se habilita a começar o assunto? Bom, é um abuso psicológico, né? Eu costumo dizer que talvez nós mulheres também nunca ouvimos esse termo, né? Mas tem 3 falas que a gente já ouviu muito e acredito que a maioria das mulheres, se não todas, né? Que são 3. Que é o famoso você tá louca, o você está exagerando e você está sendo agressiva. Eu acho que isso nos contextualiza, assim, né? As violências que nós, mulheres, passamos em relações
E é importante frisar que não é somente numa relação romântica, né? Não é somente numa relação com o marido, com esposa, com namorada, com companheira, mas em outras instituições sociais que a gente vai, né, se colocando e que os abusos, eles vão surgindo no nosso dia a dia. O gaslighting, né? A origem do termo vem de um filme, né? Um filme conhecido no Brasil. Ele teve o nome, a tradução, né? O abrasileiramento para Meia Luz. Não, tá bem. Até a gente consegue compreender. Porque no filme, né, que a iluminação da época, 1978, tinha iluminação a gás. E o marido, ele manipulava a quantidade de gás e oscilava aquela iluminação, horas deixando mais escuro, mais claro. E a percepção da mulher, ela era questionada, ela percebia aquilo e dizia, não, tu tá ficando louca. Isso que foi trazido, tua percepção tá equivocada, fazendo ela duvidar daquela verdade. Então ela começa a criar uma confusão mental, uma percepção e invalidar os seus próprios raciocínios, seu próprio conhecimento, né? A sua própria leitura daquela realidade. E isso é trazido para a interpretação atual, né? O termo para trazer justamente esse processo de manipulação dentro de um relacionamento. Você não... O que tu disse não é verdade. Não, isso é coisa da tua cabeça. Então é uma violência psicológica sutil que faz a pessoa descredibilizar os seus raciocínios. Eu fiquei pensando, ouvindo vocês falar, e me vem uma pergunta. Ela é uma condição de uma violência que nasce, ela é calcada no machismo ou não? Por que eu pensei isso em perguntar? Porque a gente vive numa estrutura social heteronormativa, branca, machista, e há mulheres que nascem nesse meio, nessa sociedade, que são machistas. Eu conheço muitas mulheres machistas, que elas é como se fosse uma autoviolação assim, do que é uma mulher, porque elas têm uma postura inclusive de autoviolência para consigo, porque acredita que a verdade está nesse mundo machista. Minha pergunta é, o gaslighting é uma possibilidade de violência que nasce no machismo ou não? Eu acho que é importante, né, a gente sempre olhar esses marcadores sociais. Raça, classe e gênero, né? Alguns estudos sociológicos trazem isso, né? De que sim, de que ele é fundado nessa estrutura patriarcal machista que nós temos, né? E como tu falaste, assim, mulheres que são machistas, né? Existem mulheres, nós reproduzimos um machismo que está enraizado nessa estrutura social, né? Então, a questão do louca, né? Tu tá louca, tu tá enxergando coisa. O louca, ele não é de agora, né? Se a gente for olhar a história da loucura, história da sexualidade, né? Se a gente for olhar para Foucault, se a gente for olhar para as instituições totais, como manicômios, né? As mulheres eram colocadas lá por ter comportamentos que desagradavam, né? Então, eram tidas como loucas. Então, essa construção, ela vai, sim, vindo a partir dessa estrutura machista, né? E que a mulher, ela é descredibilizada, ela é desacreditada, né? E como o Cristiano falou, as questões de percepção da mulher, ela é sempre colocada em jogo, assim, né? Inclusive, vamos pensar em instituições, né? Às vezes a mulher chega numa instituição de saúde e os próprios sintomas que ela está relatando é questionável. Mas a senhora tem certeza? Mas é isso mesmo?
Então, em vários locais que nós utilizamos, né? E isso tem um mecanismo que tem, assim, um processo, né? Que é o processo de dúvida, de estarem sempre perguntando para a mulher, mas você tem certeza? Então, a gente precisa reafirmar aquilo que a gente está falando. Às vezes é uma pesquisa, né? Mulheres que escrevem livros, que produzem conhecimento, que estão na ciência, no campo da ciência, mas você tem certeza? E aí, o gaslighting, ele atua como? A mulher passa a questionar, será que eu me confundi? Será que eu realmente estou certa? É uma super violência de descredibilização da sua consciência, né? Acho que essa é a palavra. E isso é um peso para ela. E isso desencoraja, por exemplo, um registro de ocorrência, porque quando tu consegue vencer essa barreira, quando tu consegue perceber que tu está inserido, né, naquele processo de manipulação, tu se convence que tu está sofrendo uma violência psicológica e tu vai procurar um ambiente externo, vem essa descredibilização. Mas será que tu está certa? Tem certeza? Mas ele é um bom homem, mas é coisa da tua cabeça. Tu está exagerando. Porque ela é colocada num contexto onde parece que tem uma validade menor, né, a sua palavra. Então, quando ela chega, isso é um desafio na nossa atividade, né? Porque tu tem que ter um conhecimento multidisciplinar para compreender, acolher e, por exemplo, num registro de uma ocorrência, num atendimento, num acolhimento, num ambiente policial, num ambiente que, de certa forma, ele não é preparado, né? Hoje ele já tem uma preparação muito mais adequada, mas tu encorajar alguém a ir numa delegacia, expor a tua dor, a tua violência, a tua fragilidade, e naquele momento da abordagem tu já é desacreditado em relação àquilo que tu está afirmando, isso faz com que se torne ainda mais velada aquela violência, né? Então tu te encolhe, tu acaba absorvendo e é um tipo de violência, essa manipulação, ela leva até uma identidade com o agressor, ela começa a se inserir num processo que ela desacredita, ela valida aquilo que o agressor, né, porque é uma agressão, está trazendo, e isso pode levar a uma escala, né, maior, que é realmente a tua perda de identidade e levar a um fato trágico, como um suicídio. Então ele pode chegar a um extremo, né, de tu perder a tua capacidade de andar por vontade própria, porque tudo teu é validado, e a partir daí tu ainda se insere num processo que quando tu se enxerga está no fundo de um poço, né? E as pessoas não acreditando em ti. A dificuldade probatória disso é extremamente grande, porque no âmbito de violência doméstica, trazendo aqui para nossa atividade, quando tem uma violência física, né, que tá muito em voga hoje, ainda mais com ações muito brutais assim, de agressores em relação aos seus parceiros, né? Mas tu não tem aquela violência física, tu não tem uma violência patrimonial, que tu consegue com documentos comprovar, que tu consegue com alguns outros eventos, ou com imagens, como no caso de violências físicas também, ou sinais mesmo que ficam no corpo. Agora, tu trazer a violência psicológica é extremamente difícil, até quando ela não acredita no que ela está vivendo. A pessoa que sofre dessa violência, dependendo do estágio que está, não pensa que aquilo é uma violência. Porque já tá tão desequilibrado, já está tão sem perspectiva do que é o certo, que começa a entender que aquilo não é uma violência, que é assim mesmo, né? Janaína estava falando para a gente que historicamente, né, esses processos existem, né? E eu, enquanto um homem hétero, meio branco, mas quando eu digo meio branco é porque a minha mãe é preta e meu pai é branco, mas quando a nossa estrutura heteronormativa, branca, europeia e tal, ela é tão institucionalizada na nossa sociedade, que quando meu pai foi me registrar, quando chega um homem branco para registrar, qual é a cor do filho de um homem branco? Branca. Ninguém perguntou, mas vem cá, mas tu não é casado com uma preta? Teu filho vai ser o quê? Marrom? Não, ninguém perguntou nada disso. Então, eu estou nesse lugar de um homem de 50 anos, hétero, branco, né?
E muitas vezes, desse meu lugar de fala, eu não consigo enxergar essa dor e essa violência. Por isso que é tão importante a gente usar desses espaços para a gente poder falar sobre essas coisas. E o que me leva uma pergunta para ti, Janaína. O Cristiano falou do ponto de vista da impossibilidade da gente, na polícia, ter provas, né, de que está existindo essa violência, mas que ele vislumbra isso e vê todo dia essas questões chegando lá. Do ponto de vista da psicologia, há quanto tempo que se compreendeu a importância de se falar disso e de entender que era uma violência que gerava uma patologia? Faz quanto tempo, mais ou menos, que a psicologia já tem essa clareza? Eu acho que é uma construção, né? É uma construção que cada vez mais a gente vem trazendo isso, né? Para debate, para esses espaços das redes, onde, por exemplo, no Instagram da Polícia Civil, tá tendo muita publicação, né? E, claro, fica ainda muito focado no agosto lilás, né? Como falar de suicídio só no setembro amarelo, sendo que, bom, os outros meses o índice é enorme, né, de suicídio. Mas é uma construção muito também de rede, né? Então, assim, é o que eu sempre falo para as mulheres, para as pacientes que chegam no consultório e que elas não veem, porque eu sofro isso. Na psicoterapia, a gente vai se dando conta juntas que ela está numa situação de abuso. Uma situação de extrema violência, porque um dos pontos que o Cristiano falou que é para a gente pensar, né? Quando as coisas estão explícitas, é muito mais fácil da gente se posicionar. Uhum. As coisas implícitas não são fáceis, né? Isso, como é que tu vai comprovar isso? Então, até para a gente poder melhorar as nossas relações, para que a gente possa ter uma consciência melhor disso, né? É importante que a gente também, quem não está vivendo isso, possa perceber que esse problema existe, né? E quando a gente enxergar alguém nessa situação falando, tu tá louca, tu não sabe, tu não pensa direito, a gente também poder se posicionar, né, enquanto sociedade. Exato, e tem muitas falas de mulheres em terapia que elas vêm questionando diagnósticos, né? Então, assim, por quê? Porque essa loucura, ela é construída dentro de casa, né? Então, assim, eu acho que tá louca. Tem muitas que dizem assim, meu marido diz que a terapia não tá funcionando, que eu tô cada vez mais louca. Que eu tô questionando demais, que eu tô respondona. Uma mulher de 40 e poucos anos dizendo que o marido está falando que ela tá muito respondona, né? Então, são essas questões que a gente... E essa mulher não vai ser somente com a terapia que ela vai conseguir sair disso, né? Então, ela vai precisar ser acolhida por uma rede, ser acolhida pela família, pelos amigos, né? E ser validada, né? A gente precisa que não desvalidem o que sentimos, né? Como nós nos sentimos nas relações. Então, isso está desenvolvendo algo nessa mulher que muitas vezes ela passa a ter uma dependência psicológica, social e financeira, né? Porque o mecanismo de atuação é essa, né? Da violência. Cíclico, né? Exato, é um ciclo, né? Então, ela passa realmente, ela perde a confiança nela. Então, ela não consegue viver sem o outro, que é o agressor, né? E é o ciclo da violência, né? Ele começa dessa forma, ele pode progredir para uma violência maior, né? Até física, depois há uma reconciliação, até um pseudo-reconhecimento da falha, há um perdão e depois se renova. Mas não é a minha área, mas a gente percebe pela questão empírica ali, na experiência do dia a dia, como se repetem padrões. Quando tu vai a fundo num depoimento, numa escuta especializada, tu vai identificar que aquela vítima, ela replica um padrão, às vezes, da mãe. Ela replica o aceitar o relacionamento abusivo que o pai produzia dentro de casa, ela presenciava. Da mesma forma que o homem replica, da mesma forma, porque a forma que ele entendeu como
o formar a família, quem que é o dono da verdade, e às vezes até o medo, e muito tem disso no relacionamento naquele homem, que é a insegurança em perder. Então ele tem que produzir uma situação onde ele afasta ela dos amigos, onde ele afasta ela de uma verdade, ele vai criando, não, essa pessoa não sabe nada que está te falando isso. Isso aí não é mentira, essa pessoa não quer teu bem. Então ela vai afastando, porque daí ele é o porto seguro. Ele é a pessoa que vai trazer a condição, seja financeira, se for financeira ainda pesa mais ainda, né? Porque ela não tem aquela independência, a questão emocional, e principalmente porque tu vê, eu estou do teu lado, as pessoas não estão do teu lado. Então esse ciclo, tu romper ele, tu tirar ela, tem que formar a rede. Porque não basta um registro policial, não basta tu me pedir uma medida protetiva de urgência e ela vai ser deferida para o afastamento do lar, para não se aproximar, chegar a um ponto até de uma tornozeleira eletrônica, né, e manter o distanciamento, porque se não funcionar a rede, vai voltar. Em inúmeros casos a gente vê uma dependência emocional e já uma invalidade da personalidade, que a pessoa volta para aquele relacionamento. E a rede ela tem que funcionar. Então ela é multidisciplinar e ela tem é multissetorial também. Se não funcionar com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, se ela não tem condições, a assistência social do município, né? As ONGs em apoio a uma rede, uma prefeitura envolvida num aluguel social para que ela comece a sua vida e tenha uma renda inicial, né, que seja por um tempo. Então nós temos bastante situações no plano teórico. Na prática, eu vejo muita coisa boa acontecer, sim, muitas pessoas bem intencionadas, mas ainda tem muitos passos a se avançar. E quando um parênteses, né, se coloca, não, mas está aumentando essa violência, eu não vejo como aumentar, como aumento, que eu possa falar com segurança, porque o dado estatístico ele é bem perigoso. O que eu vejo é um encorajamento, mais canais para registros de ocorrência, mais canais para denúncia, né, principalmente uma virtualização, porque tira aquele estigma de tu ir na delegacia. Então é muito perigoso quando a gente fala assim, aumentou 20%, aumentou 30%. Não, existia. A questão é que está vindo e talvez tenha mais fatos ainda que estão acobertados, que não vêm ao conhecimento. Mas nós temos que nos preparar para suportar essa busca por um apoio. Tem até a própria percepção da pessoa que está sofrendo a violência, que aumenta os índices, porque tinha pessoas que sofriam a violência e achavam que isso era a norma, que era tranquilo, que era assim, né? Tipo, eu tô tomando um soco na minha cara, mas é assim que é. Mas é assim, eu apanho desde que eu sou criança. Então, esse é o ciclo da violência que tu estavas falando, Cristiano, que ele vai se retroalimentando, né? Esse pai que causa isso na sua esposa e tem uma filha mulher que cresce e ela vai procurar, talvez, em algum momento, vai repetir isso, porque ela acha que a referência de um homem legal é um homem que faz aquilo, né? Que invalida o pensar da mulher. Entra um aspecto importante quando tu coloca quem que é a idade, né? Sim, qual é a faixa etária? E qual é o gênero? Acontece. Eu acho que quando fala em faixa etária tem um aspecto bem importante que é na questão da prevenção, que é tu atuar fortemente em escolas para que esse termo, seja pelo gaslighting ou seja por outra compreensão a respeito do termo que remete a uma violência psicológica, mas trazer o interesse, o conhecimento para que aquelas pessoas que elas entendam que aquilo ali é uma violência. Porque tem gente que pratica sem entender o quanto isso interfere na vida do outro. Ela é a dona da razão, ela foi criada daquela forma, é a formatação que ela tem em relação à convivência a dois ou em família. Então, o trabalho de base é muito importante. Vocês acham que o mundo virtual potencializa esse tipo de violência ou minimiza? E agora? O mundo virtual. Porque com todos esses acessos que as pessoas têm a muitas informações, e às vezes são fake. Às vezes são informações que não... Eu acho que, obviamente, que pode haver as duas coisas, as duas incidências, mas
Mas vocês que estão atuando nesse processo, o que vocês pensam? Que isso potencializa a doença, a violência, ou que isso potencializa o esclarecimento de que a pessoa está sofrendo violência? Acho que a gente percebe os dois aspectos, né? Em relação à disseminação da informação, que é extremamente importante, tendo a segurança da qualidade daquela informação para te compreender o que é, então esclarece, e a pessoa vem a descobrir, assistindo o podcast hoje, o que é esse tipo de violência e que ela está inserida nisso. Então isso é extremamente importante. Mas ela também, de alguma forma, ela traz sobre um outro prisma a questão dessa violência, talvez. A exposição na rede social, o uso da rede social, ela pode se tornar mais um elemento para haver esse tipo de violência, de manipular, né? De manipular a verdade, manipular a rede, controlar aquela pessoa que tu não pode postar isso, tu não pode fazer aquilo, né? Tu está equivocada. Criar também um contexto de inverdade para trazer ela ainda para dentro daquele relacionamento. Ele pode se tornar aquele personagem ideal, porque hoje nós podemos produzir o que for, né? E é difícil questionar inicialmente, perceber o que é verdade e o que não é hoje em dia. E a violência desse homem que pode falar para sua companheira: mas tu quer ser igual a fulana de tal? Uma imbecil? Tu quer ser igual a essa pessoa? Tu é desse tipinho? Né? Sei lá, essas são violências que a gente está cansado de ver, esse tipo de postura e de ação. Né? Eu acho extremamente necessário a gente falar sobre isso, e do ponto de vista da psicologia também é necessário, porque num outro episódio da série Entre Leis e Mentes, eu estava conversando com 2 psicoterapeutas que eu fiz uma pergunta, né? A gente ainda não está pronto para achar que um tratamento psíquico seja algo salutar para qualquer indivíduo. A gente tem um preconceito de pensar que mas eu vou lá fazer uma análise, eu sou louco, né? Eu sou louco. Não sou louco, por que eu vou lá? Então também isso afugenta as pessoas dessa possibilidade de autocompreensão, né? E aí a gente percebe muito bem a necessidade da interlocução entre o direito e a psicologia, né? Tu vê, eu não tenho como desenvolver uma atividade policial se eu não tiver a compreensão, se a minha equipe não tiver a compreensão, se aquele que está trabalhando com essa temática não compreender o que está envolvido dentro de uma violência psicológica. Então, não basta a aplicação nua e crua da lei. Eu tenho que trazer também recursos para que haja essa abordagem adequada, que a narrativa seja adequada, que eu consiga aprender a ouvir. Isso é extremamente importante. A escuta, né? A gente tá vivendo um momento do mundo onde a escuta se tornou quase que obsoleta. Porque é o teu eu, é o teu umbigo que é o centro do universo. Sim. Então, o que importa é o que eu penso, o que eu falo e o que eu digo. Mais do que isso, tu está falando com alguém e a pessoa está mexendo no celular. Então, está prestando mais atenção. Tu conseguir prender a atenção de alguém é extremamente difícil. Eu acho importante, assim, e estava preocupada em falar e não esquecer, assim, né? É importante a gente não banalizar as patologias, né? Os Perfeito. transtornos mentais. Então, assim, o agressor, ele não é um doente mental, né? Então, assim, existem personalidades narcisistas, ok. Mas a gente vê muito quando acontece isso, assim, ele não é colocado no campo do agressor, né, do abusador. Ele é colocado no campo da saúde mental, né? Então, ele bate na mulher porque ele tem um problema mental, mas não se tem laudo, não se tem diagnóstico, se tem estigma, e aí se banaliza os transtornos mentais, né? Então, a mesma coisa como
um mecanismo de colocar a vítima numa situação de louca, de doente, de bipolar, de depressiva, enfim, né? De histérica, né? Antigamente a gente ouvia muito isso, assim, a mulher começava a falar um pouco, tu é histérica, né? Também como uma maneira de banalizar, né? Transtornos, patologias e diagnósticos que sim, existem. Mas não é isso que vai fazer com que o homem... Aí entra muito mais nesse contexto social e estrutural que a gente falou no início, na questão do patriarcado, na questão do machismo. E é bom que a gente possa discutir isso. E chegou já estourou o nosso tempo. Quando o papo é bom, a coisa vai e a gente nem vê que já conversou. E esse espaço agora é para vocês poderem se despedir de quem está conosco e também deixar algum contato, se alguém quiser seguir conhecendo mais esse assunto, né? Gaslighting. Até parece que meu sotaque tá bom, né? Tá bom. É isso, né, cara? O cara que é de Osório tem muito bem o inglês no seu idioma. Muito. Então, por favor, doutor. A palavra está com vocês. Então, quero agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que é um espaço super importante, assim, né? Se a gente pensar numa instituição de ensino, de formação, né, de futuras psicólogos, psicólogas, advogados, né, e profissionais que vão estar atuando aí, né, eu sempre digo que a psicologia, ela não é isolada. Quando a gente pensa, eu vou ser psicólogo clínico, eu não preciso saber nada de direito. Todos os meus pacientes têm direitos e deveres na sociedade, né, então são dois campos que se conversam muito, assim. E acho que é importante a gente ter esse espaço, a gente também está promovendo, né, informação como precaução, como prevenção. E é isso. Então, agradecer o convite, a participação aqui foi muito enriquecedora, né? E acho que podendo trazer um pouco de conhecimento também, que a gente tem, ou de experiência em relação ao tema, acho que de alguma forma a gente contribui, então isso também nos faz sair daqui satisfeito. Eu deixaria assim se pudesse resumir, né, a questão uma mensagem, pudesse resumir o que uma mulher deve levar, principalmente uma mulher, na questão de uma violência, no contexto de uma violência psicológica, duvide de quem duvida de você. Duvide de quem duvida de você. Esse é o primeiro gatilho para te começar a perceber os sinais de que está inserida num ambiente de violência psicológica. E a partir daí começar a colher elementos que vão enriquecer a tua narrativa para sair dessa bolha que está inserida numa bolha de manipulação. Acho que é o primeiro ponto que tem que se ter, e é como eu gostaria de encerrar aqui a participação e agradecer sempre o teu carinho e atenção aí, Rodrigo. E o teu inglês está ótimo. Você é de Osório. É parecido com o inglês ali do centro do estado do Rio Grande do Sul. Osório, para quem não. Osório. Litoral. Litoral. Eu que agradeço o aprendizado que vocês trouxeram para a gente. Fiquei pensando, com a tua fala também, Janaína, que há quando a gente está falando nesses processos, desses tratamentos terapêuticos e tal, quem não tem aquela vivência não sabe o tamanho daquela dor. Eu costumo dizer que quem toma o tapa é que sente a dor. Quem dá o tapa não sente a dor. Então, não dá para a gente fechar os olhos para quem está doendo. A gente precisa estar de olhos abertos. E se tu gostou dessa conversa, já sabe, segue lá Faculdade Fabim nas redes sociais e passa adiante. Fabim Cast, série Entre Leis e Mentes. Passa adiante, compartilha com os teus afetos, porque essa é uma coprodução das Faculdades Fabim e do grupo O Timoneiro. E a gente dá tchau. Até a próxima.